Olha, nesses últimos dias, a cidade de Teresina enfrentou as dificuldades provocadas pelo serviço de coleta de lixo. Ficou uma suspeita da população de que poderiam haver problemas graves em consequência de um contrato que chegou ao final no começo do mês de junho e poderia levar a uma suspensão total do serviço de coleta de lixo na capital. Houve protestos dos funcionários da empresa prestadora de serviço que fizeram com que o serviço parasse por 24 horas. Mas agora, a situação tende a se normalizar. Estamos aqui recebendo o Vicente Moreira, que é diretor-presidente da ETURB. Doutor Vicente, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Bem-vindo. Muito obrigado pela recepção. Estou à disposição para responder os questionamentos que vocês quiserem fazer. Muito obrigado, doutor Vicente. Erivaldo Barbosa, boa tarde para você, Erivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde, doutor Vicente. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Doutor Vicente, bom, vamos falar a respeito dessa situação. Houve um pregão na sexta-feira, aliás, na quinta-feira, e agora a situação está resolvida? Existe algum risco ainda para o sistema de coleta de lixo na capital? Bom, foi tentando evitar que houvesse um colapso no sistema de limpeza que a prefeitura resolveu fazer uma nova dispensa emergencial. Por que uma nova dispensa emergencial? Porque quando nós assumimos a gestão em janeiro de 2025, nós já sabíamos que esse contrato acabaria agora no dia 3 de junho. Esse contrato é emergencial da gestão passada? Da gestão passada. Então, essa cláusula que determinava o final estava posta no contrato. E nós tentamos fazer um novo contrato emergencial e a empresa que hoje presta o serviço na cidade entrou com a medida cautelar no Tribunal de Justiça para suspender a contratação emergencial, porque ela entende que o contrato dela deveria vigorar até a prefeitura fazer uma nova licitação. Então havia esse problema de interpretação da empresa. O problema trazido pela empresa, que na verdade é um consórcio, né? É um consórcio de empresas, são duas empresas. Aurora e Recicla. Isso. Agora sim, então elas entendiam que a prefeitura não podia prorrogar o contrato se não fosse com ela. Isso aí. Só que isso ia contra a lei, porque hoje a lei que rege as licitações de contratos públicos, ela é muito clara, que os contratos emergenciais, eles não podem passar de 12 meses e que a empresa que foi contratada agora, ela não pode ser recontratada. Não pode nem concorrer. Nem concorrer, ela não pode. Bom, então a prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça, ao presidente do tribunal, ele permitiu a dispensa, que nós deflagrássemos a dispensa, e a empresa novamente judicializou a questão. Arranjou um outro argumento, judicializou a questão, novamente teve uma nova decisão judicial paralisando a dispensa emergencial que a gente estava fazendo. Novamente a prefeitura recorreu ao presidente do Tribunal de Justiça e esse, numa decisão que eu considero assim, uma aula de direito, é um exemplo de uma decisão judicial em que prevalecem as normas de direito público e de licitação. Inclusive a decisão do presidente, Adelson. Do presidente, em que ele proibiu, inclusive, qualquer nova decisão que não permitisse a prefeitura de fazer a dispensa emergencial. Então, assim, por isso foi que a dispensa ocorreu. Bom, desde o início, o prefeito me fez uma determinação que era para ser esse procedimento fosse da maneira mais lícita e ampla concorrência e a mais pública possível. Aí eu disse, pois então, nós vamos para o Portal Nacional de Compras Públicas, em que tudo é feito eletronicamente, que não tenha ingerência do município em momento algum. Ou seja, não foi a ETURB quem administrou essa concorrência? Não, a ETURB, porque tem as fases em que você é obrigado a fazer. Você faz um termo de referência, você faz um documento de formalização de demanda, você faz a minuta do contrato, você faz o projeto básico da contratação. Mas o certame propriamente dito? Mas o certame propriamente dito, depois dele iniciar, é como você disse, na realidade o que se comenta hoje é que nós vivemos o apregoamento
das contratações públicas, porque você tem fases, antigamente você analisava documento, hoje em dia você primeiro analisa preço. Passou no preço, analisado o preço, você passa para analisar a documentação. Bom, aí fizemos isso, aconteceu na sexta-feira, quinta-feira da semana passada, a fase de lances, né? Então, só para vocês terem ideia, nos 2 maiores lotes, vamos dizer assim, concorreram 16 empresas. Então, quantas serão contratadas? Quantas foram? Somente nós podemos chegar a ter 2 empresas fazendo a coleta de lixo. Por quê? Porque a cidade foi dividida em centro, norte e leste, um lote, e sul, sudeste, outro lote. Então, nós podemos ter 2 empresas. Como podemos também, nós não limitamos isso, podemos ter apenas uma empresa ganhando os 2 lotes. E o que prevaleceu no certame? 2 ou uma empresa? Não, por enquanto, assim, nós estamos na fase de análise, vai iniciar hoje às 2h40 da tarde, por aí, a fase de análise de preços. Passada a análise de preço, nós vamos analisar documento dos melhores colocados. Entendi. Agora, existe, diante de tudo que o senhor colocou, porque o senhor disse o seguinte: primeiro vai ser analisado o preço, depois vão viver uma nova fase, análise dos documentos. Então, existe a possibilidade ainda de que esse contrato não seja firmado dentro do mês de junho, diante dessa burocracia? Não, olha, o tempo todo a prefeitura, quando nós vivemos essa paralisação da dispensa, nós procuramos a Procuradoria Jurídica do município e a nossa própria Procuradoria, porque as 2 trabalhando em conjunto, porque a Turb é uma empresa, ela é obrigada a ter uma consultoria jurídica própria, mas as 2 trabalhando em conjunto para resolver os problemas que são do município no final das contas, elas chegaram à conclusão de que o contrato poderia ser prorrogado por mais 53 dias. Entendi. Só que a empresa se recusou a assinar porque ela entendia que o contrato dela poderia ficar aí por mais tempo. E o que seriam esses 53 dias? Seria a reposição do prazo, porque quando ela firmou o contrato, esse contrato já tinha sido firmado anteriormente com outra empresa, a outra empresa passou 2 meses e o dia 3 de outubro significava o prazo da contratação de 12 meses, como eu te falei, que a legislação assim exige, que as contratações não podem passar de 12 meses. E a licitação definitiva, doutor Vicente, esse processo agora da contratação temporária, ela atropelou os passos que serão dados com relação à definição que vai estabelecer um serviço de mais prazo, de longo prazo para o serviço? Elivaldo, eu vou te permitir concluir a resposta ao Joelson. Então, Joelson, hora nenhuma, eles não assinaram, teve essa nova decisão. Quando saiu a nova decisão, todos os contratos estavam vencidos, uma vez que eles acabaram no dia 3 de junho. Mas a Procuradoria, as 2 Procuradorias em conjunto, manifestaram da possibilidade de nós prorrogarmos o contrato ou pagar, como a gente chama de... Só que isso é um processo que não é tão simples assim. Então, nós lançamos mão de, mais uma vez, notificar a empresa para assinar a prorrogação do contrato, de forma tal que a gente conseguisse terminar essa dispensa em que tivesse a transição sem percalços. Ou seja, seria eles fazerem o serviço enquanto toda a burocracia se resolve para o futuro contrato. Pronto, o que é também colocar os funcionários de aviso prévio, para que não tenha nenhum percalço mesmo, não tenha nenhuma dificuldade na nova contratação e também que se preserve os direitos trabalhistas dos funcionários que hoje estão aí. Agora, respondendo... O Elivaldo, sobre o contrato definitivo. Olha, nós temos um trabalho do Tribunal de Contas da DF Infra, é um trabalho de cerca de 1.700 páginas, é uma coisa primorosa, em que ela ataca o edital que estava em curso na gestão passada.
Eu digo ataca uma maneira de fala, mas vamos dizer, ela diz, olha, isso não é certo, isso não é certo. Estabelece pontos ali. Pronto, então a gente concorda com tudo isso. E o ponto que sempre me chama mais atenção é da forma como nós trabalhamos hoje. É uma concentração muito grande de mão de obra, que torna o serviço muito caro, porque a mão de obra é cara. Só para vocês terem uma ideia, os funcionários da limpeza, eles têm adicional de insalubridade de 40%, como não deixa de ser necessário, já que trabalha com lixo, né? Não é uma atividade insalubre, e eles têm um ticket de alimentação de mais de R$800. Então, trabalhar, quanto mais mão, maior o custo da limpeza para a cidade. Então, assim, atrapalhou? Está atrapalhando, porque eu tive que concentrar os esforços da ETURB na defesa jurídica do edital, na defesa jurídica do termo de referência. Então, coisa que eu deveria estar trabalhando no novo edital, eu tive que paralisar tudo para ir fazer defesa senão, as multas contra era em nome pessoal do presidente da ETURB, de R$100 mil por dia. E que na segunda vez eles colocaram R$500 mil. Eu brinco, eu não sei nem contar esse dinheiro. E vai tudo para uma condenação ao presidente da ETURB, né, caso? É diretamente ao presidente da ETURB. O que se nota é que é uma tentativa de me intimidar, certo? Que eu também, como o Elivaldo está falando, que eu não tenha tempo hábil ou não tenha as condições necessárias a fazer essa nova licitação definitiva. Porque eu estou sendo absorvido por coisas externas que não deveriam estar acontecendo. Presidente, e o serviço, como está? Olha, eu deixo para a população julgar. Eu ia passando aqui, chegando aqui perto, você vê mato, coisa que a gente nunca viveu em Teresina, né? Até 2020, quando nós deixamos a administração, porque eu fiz parte da administração do Firmino até 2020, o serviço de limpeza da cidade de Teresina era o mais bem avaliado. E nós não tínhamos esse tipo de reclamação, de falta de coleta, falta de capina. Isso era um problema que ninguém percebia na cidade. E hoje chama a atenção. Você acha que até o começo do ano que vem, a população ainda vai viver algum tipo de problema? Ou esse contrato emergencial já deve sanar nos próximos meses essa questão? Joelson, a necessidade do contrato emergencial é para eu ter condições de fazer o edital definitivo, né? Assim, vou seguir todas as recomendações do Tribunal de Contas, em especial a divisão do sistema em lotes, seguir também esse ponto de vista de mecanizar mais para diminuir o custo para o município, e tem outras providências que eles adotam lá, mas isso aí o tribunal vai responder, vai colocar respondendo quem deu causa. Eu vou tentar fazer da maneira mais racional possível, atendendo às determinações do Tribunal de Contas, que, afinal de contas, eles se debruçaram sobre o sistema e analisaram muito bem. E, assim, seria até uma falta de cortesia minha, um trabalho tão bem feito, eu não aproveitá-lo. Um órgão tão reconhecido pela sua competência, inclusive. Isso. Doutor Vicente Moreira Filho, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí, diretor-presidente da ETURB. Muito obrigado por vir ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço a possibilidade de prestar informações que a cidade precisa e que merece, né? E a ETURB só o que tem feito é tentado resolver esse problema da limpeza da cidade. Vamos continuar trabalhando para dar o sistema de limpeza que a cidade merece. Muito bem, muito obrigado.